É como se, por exemplo, você está me olhando, você não precisa ter fé que você está me olhando, porque você está me olhando. Isso é a realidade para você. Então você não precisa ter fé sobre a experiência que você experimentou, porque você experimentou realmente. É um pouco isso? Assim, a fé é o que os olhos não viram e os dedos não tocaram. É a fé. É você quer no visível. Mas eu vi. Então assim, aquilo deixou de ser fé para mim e se tornou uma realidade. Você comentou que você é uma pessoa religiosa desde antes. Você já tinha comentado comigo. Eu pergunto, essa sua experiência foi uma surpresa para você, o que você encontrou? Foi na partir do momento que eu penso assim na palpatez desse evento, dessa experiência. É, tudo é muito palpável. Então, a gente está aqui no, assim, bum. O que eu vi lá de cima é que a vida na Terra é muito fugaz. É, um sopro, mas a gente pensa que é muito, estando aqui na Terra. A gente pensa que é muito. A gente pensa que tem uma experiência, vou acumular, vou. Nada disso. É só amor. É só amor que vai te fazer crescer e vai te fazer ir para o lado bom. Vamos dizer assim, né? Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez para que eu possa compartilhar algo do Evangelho de Jesus Cristo que possa nos ser útil. Infelizmente, um amigo a quem estimo bastante, ele se deparou com o óbito da sua mãe. E, infelizmente, até hoje nós encontramos muita dificuldade em aproximar dos amigos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Como? Como agir? Que palavras usar? Como entrar em contato e, num momento tão difícil, levar uma mensagem de consolo? Apoiar aquela pessoa a quem amamos. Eu inseri no início desse vídeo parte de um relato, de um depoimento de um médico que passou pela experiência de quase morte. E eu destaquei a fala do médico no sentido de que ele já não usa a palavra fé, mas sim a palavra realidade. Nós encontramos muita dificuldade nesta aproximação ao levar o consolo, a palavra de Jesus Cristo, porque aqui na Terra, por mais que nós falemos a respeito de Jesus, a respeito da vida espiritual, por mais que às vezes participemos até mesmo de grupos fraternos, reuniões espirituais, o que nós notamos é que ainda nós não fomentamos uma intimidade maior com a nossa realidade, com aquilo que realmente nós somos. Às vezes nós trabalhamos com base em crenças, em fé,
mas é raro encontrar alguém que conviva intimamente com a nossa essência, com a nossa realidade. E aqui não vai uma crítica, apenas nós destacamos que na Terra nós vivemos no meio de sombras. Quem já teve a oportunidade de ler e estudar as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, quem já leu, já refletiu, percebeu, obviamente, que não só André Luiz, como os benfeitores espirituais, em vários momentos, referem-se à Terra como uma zona de neblina. Ou seja, nós estamos envolvidos em circunstâncias nebulosas, num ambiente nebuloso. A nossa visão, quase sempre, ela não é nítida, não só por má fé, não só por ceticismo, não só pela incredulidade. Até mesmo as pessoas que têm fé, convicção, enfrentam dúvidas, receios. Então nós encontramos muita dificuldade em aproximar de alguém naquele momento difícil, perante, no meu caso, o óbito de uma mãe. Quais palavras usar? E é indispensável que nós nos libertemos, ou pelo menos é indispensável que nós nos conscientizemos a respeito dessa nossa necessidade de, a cada dia, sintonizar com a mensagem de Jesus Cristo. A vida continua. Por mais que nós tenhamos fé em Deus, nós ainda encontramos dificuldade em viver esta realidade. Por mais que levantemos a bandeira de que a vida continua, a verdade é que a maioria das pessoas vive como se aqui a Terra fosse a nossa verdadeira pátria. E não só nos apegamos aos bens materiais, como também nós nos apegamos à pessoa, aos entes queridos, à família. Quase sempre ainda não aprendemos a amar verdadeiramente os nossos filhos. Quase sempre a relação é de posse. Quase sempre nós nos apegamos aos filhos, à esposa, à mãe e o pai. Mas o que acontece é que nós estamos aqui de passagem. Feliz aquele que já ama, mas chega um momento em que nós precisamos saber amar, no sentido de nos desapegarmos e a cada dia desenvolver a concepção nossa a respeito, por exemplo, da família, a família universal. Se você tiver a oportunidade, meu irmão, retire um pouco do seu tempo e leia o capítulo 21 do Evangelho de João. Você irá se deparar que neste capítulo Jesus Cristo, já no plano espiritual, ele entra em contato vívido com alguns de seus discípulos. No momento em que os discípulos, como Pedro, eles não tiveram êxito na empreitada de pescar, passaram a noite inteira sem resultado. E mesmo assim, Jesus Cristo se aproxima daqueles discípulos, sobretudo Pedro, aquele que o negara por 3 vezes. Jesus Cristo nunca desanima, sempre aposta no ser humano. Ele sempre investiu em nós mesmos. Naquele momento difícil, antes da sua crucificação, ele se depara com discípulos que lhe iria negar, discípulo que lhe iria trair. Ele se depara com brigas, até mesmo na ceia, a respeito de qual deles seria o maior. Jesus Cristo, até mesmo no horto, em Getsemane, ele se depara com um fenômeno natural do sono. Os discípulos, como João, Simão, dormiram de tristeza. Mesmo assim, Jesus Cristo nunca desistiu de nós.
E naquele momento, depois de estar no plano espiritual, ele entra em contato com os discípulos e eles encontram resistência em se deparar com a realidade. Eles percebem que Jesus era Jesus Cristo, mas eles enfrentam uma certa resistência de encarar aquele momento como se de fato estivesse encontrando com Jesus Cristo. Após uma noite de sucesso ou de insucesso, Jesus Cristo aponta para o lago de Genezaré, para o mar da Galileia, e aponta para o local propício e pede, aconselha, lançai a rede para o lado direito do barco. E naquele momento os discípulos eles retiram do mar uma multidão de peixes. Aí eles percebem que Jesus Cristo era aquele sábio que se encontrava à frente de todos. Pedro, ele se cingiu numa túnica, se lançou ao mar porque ele estava nu. Nós ainda nos envergonhamos a respeito de nós mesmos. Pedro, nu, ele se envolve numa túnica, se lança no lar porque ele se despertara a respeito da identidade do Messias. E na verdade, em verdade, Jesus Cristo nos conhece na intimidade. Jesus Cristo sabe quem nós somos. Ali, Jesus Cristo, já no plano espiritual, ele vem ao nosso encontro, ressuscitado dentre os mortos, e nos traz o recado de que a vida continua, de que a nossa pátria é a pátria espiritual, de que estamos aqui de passagem. Mas neste capítulo, Jesus Cristo interroga Pedro novamente por 3 vezes a respeito do amor do discípulo. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E neste capítulo nós percebemos que Jesus Cristo ensina de que nós teremos todos, de num determinado momento, intimamente vinculado com o propósito de Deus, fazer aquilo que deve ser feito. Chega um momento em nossa vida que os nossos interesses são importantes, mas a vontade de Deus é que sobrepuja todos os interesses. Chegaremos num determinado momento da nossa vida de que nós perceberemos de que a vida continua. Deus é o nosso Pai, mas nós estamos aqui também para alimentar a mensagem do Evangelho, para que nós possamos pastorear, para que nós possamos assim vigiar atentamente para que todos entrem em contato com a mensagem do Evangelho. Infelizmente, grande parte dos espiritualistas assim o são para ainda atender os seus interesses passageiros. A maioria dos espíritas, como a maioria dos religiosos, ainda vão à procura da fé para satisfazer os seus interesses passageiros. Mas chegará um momento em que seremos convidados a apacentar as ovelhas, a representar os interesses de Deus aqui na Terra, a criar uma intimidade maior com a nossa realidade, com aquilo que nós somos, espíritos. Todos nós iremos desencarnar. Todos nós teremos de enfrentar desafios aqui na Terra. Mas chega um momento em que nós devemos pegar a nossa cruz e levar com resignação a nossa cruz de acordo com a vontade de Deus.
É difícil para nós, às vezes, nos aproximarmos de alguém num momento difícil e pela nossa insegurança e até mesmo pela nossa ignorância saber usar as melhores frases. Mas jamais esqueçamos de que Jesus, como dirigiu a Pedro algumas palavras, ele também está a nos perguntar se nós o amamos. E se de fato nós amamos a mensagem do Evangelho, nós nos sentimos quase que imediatamente inclinados a levar a mensagem do Messias. Esse é o motivo de estarmos aqui. A nossa fragilidade não pode nos intimidar, porque a sós não obteremos êxito em nada, muito menos para pescar almas. Mas com Jesus, com Deus, nós teremos êxito em qualquer empreitada aqui na terra. Aquele familiar que foi para o plano espiritual, seja na condição de mãe, de pai, de filho, ele está entrando em contato com a nossa verdadeira dimensão. Todos nós somos olhados com carinho por nosso Pai. Não percamos a fé. Temos a convicção e, acima de tudo, esta ideia persistente em entrar em contato com a nossa realidade fundamental. Somos espíritos. Agradeçamos à nossa mãe, ao nosso pai, por tudo o que eles fizeram e fazem por nós, mas tenhamos a certeza de que precisamos procurar fazer a vontade de Deus aqui na Terra. À medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós contamos com uma lucidez necessária para, sobretudo nos momentos difíceis, encará-los com a dignidade que eles merecem. Que Jesus Cristo nos abençoe e que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar a todos. Que assim seja.